Senhor irmão, gente, muitas pessoas me fazem essa pergunta, né? Se eu sou pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Aqueles que nos conhecem da posição que eu defendo, né? Eu sou pós-tribulacionista, ou seja, eu acredito sim que a igreja ela vai passar a grande tribulação. Hoje a gente sabe que a maioria das igrejas, a maioria dos pastores, principalmente pentecostais e neopentecostais, eles são em grande maioria pré, né? Eles acreditam que a igreja não passa a grande tribulação. Mas estudando a palavra de Deus, irmão, tenho muita convicção de defender o pós-tribulacionismo, tá? Eu queria ler rapidinho Mateus 24, que é um texto que eu recomendo para os irmãos, porque em Mateus 24, Jesus ele vai dar todo um contexto do momento da sua vinda, e ele vai falar em sequências, né? Ele vai trazer tudo que vai acontecer. Então, Jesus começa falando sobre o princípio das dores, e ali ele começa a falar sobre tudo que nós estamos vendo hoje acontecer diante dos nossos olhos, né? Pragas, terremotos, a intensificação dos sinais, que são as dores de parto. À medida que os sinais aumentam em intensidade e encurtam em tempo, né? Vocês podem perceber que de uns anos para cá, os sinais eles têm aumentado muito, né? Em número e também em proporção. Quando Jesus chega aqui no versículo 29, ele vai falar o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, você vai perceber que o próprio Jesus, ele estabelece o momento da sua vinda depois da aflição, ou seja, depois do momento da grande tribulação. As potências do céu serão abaladas, sol, lua, estrelas, e então aparece o sinal do Filho do Homem, ou seja, Jesus voltando. E aí, quando Jesus volta, ele envia os seus anjos aos quatro cantos da terra. Então, aqui, quando fala sobre os escolhidos, são os escolhidos de todos os países, de todos os continentes. Aqui não está falando dos judeus, porque muitas pessoas, para defender o pré-tribulacionismo, eles vão falar que esse texto aqui está falando dos judeus, e não é, né? Porque ele não está falando dos escolhidos de Israel, mas está falando dos escolhidos dos quatro cantos da terra, querido. Então, Jesus envia os seus anjos, esses anjos recolhem toda a igreja do Senhor, e esses são arrebatados para os ares. Amém? Eu vou deixar algumas outras passagens aqui, mas depois a gente vai gravar outros vídeos sobre esse assunto. Mateus 24, nós lemos aqui. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6. E vou deixar também 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 3. Tá bom? Mas, deixando aqui mais uma vez para os irmãos, a igreja com certeza passa pela grande tribulação. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.